Irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica da Escola Dominical do Ministério da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, no bairro Jardim Caiçara. Amém? E quero pedir a você que compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Lembrando que hoje é o dia do sorteio do livro do Bispo Abner Ferreira, Uma entre Mil. E mais uma novidade, vamos sortear mais um livro para você hoje. Este é do Luciano Subirá, o Impacto da Santidade. Amém? Você será o ganhador. Que Deus abençoe. Vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo para o início da escola dominical. E logo em seguida nós vamos convidar o nosso irmão, o presbítero José Antônio, professor José Antônio, para estar louvando ao Senhor. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te louvamos, Pai querido, porque o Senhor tem nos direcionado, tem nos abençoado, tem alcançado corações. Obrigado por Deus maravilhoso que o Senhor é. Queremos pedir mais uma vez, Pai, que continue conosco, que continue nos abençoando, nos direcionando, que o Senhor possa estar abençoando a cada pessoa aqui presente e as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero José Antônio, louvando ao Senhor. A paz do Senhor a todos. Vamos adorar a Deus hoje não é com louvor da harpa, do cantor cristão. Nome bom, doce a fé, leva contigo o nome. Levar tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele ama o teu alcance quando mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu clamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança
Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando nosso irmão José Antônio. Convidar os irmãos para que façamos a leitura bíblica. Bom, texto base da lição de número 13. Estamos encerrando o segundo trimestre desse ano. Próximo domingo já vamos estar com uma nova revista do terceiro trimestre. Amém. Texto áureo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Salmo de número 144, verso 3. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Objetivos da lição. Ponto 1. Refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Ponto 2. Mostrar a importância de uma vida de oração. E, ponto 3. Apresentar os efeitos de uma vida de oração. Textos de referência. Está no Salmo de número 144, versos 5, 7, 9, 12 e 15, que diz assim: Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me de muitas águas e das mãos dos filhos dos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores, para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, e logo em seguida vou estar passando o microfone para a diaconisa Simone, nossa professora. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por esse momento especial, onde o Senhor se faz presente, onde o Senhor tem nos usado. Queremos pedir ao Senhor que continue nos usando, Pai querido, para que alcance corações, para que o Senhor alcance corações aqui através dos teus filhos. Queremos apresentar ao Senhor agora a professora Simone, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar usando, que o Senhor possa estar inspirando, para que a tua palavra se expanda e que seja alcançada em muitos lugares, que alcance muitos corações, Pai amado. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Professora Simone. A paz do Senhor para os irmãos. Um bom dia a todos. Motivo de alegria, e é um privilégio também a gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus coloca em nosso coração. Eu espero que todos sejam alcançados, ao vivo e a cores. Acontece, as anotações, né, obrigada, presbítero Davi. Estamos finalizando um trimestre e, como não deixaria de ser, mais um salmo excelente, que nos faz refletir sobre a bondade de Deus, sobre um Deus que nos atende quando a gente ora, quando a gente clama. E o tema da lição, da última lição, é a intervenção, orando pela intervenção divina. E a introdução dessa lição vai falar sobre a oração acompanhada de confiança
de louvor e os benefícios dessa oração. O que ela traz para nós, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família, para a sociedade na qual vivemos. E eu gostaria de compartilhar aqui a sinopse dessa lição, um resumo. Eu gosto de estar apresentando um contexto geral, para depois a gente ter tempo para analisar, para refletir. E a lição é dividida em 3 partes. O tópico 1 vai falar do Salmo 144, vai mostrar uma visão panorâmica, a gente vai falar rapidamente dessa visão, desse contexto. Vai falar sobre a inferioridade do homem e sobre a exaltação, um salmo que exalta a Deus. O tópico 2 vai falar sobre confiança, oração e a graça de Deus. E o tópico 3 vai falar sobre a intercessão pelo bem da família e da sociedade. Então vamos lá. Salmo 144. Vamos meditar e refletir sobre o tópico 1, sobre o próprio Salmo. Que Salmo é esse? E o que o autor da revista, ele traz para a gente, ele fala sobre esse Salmo, sobre esse panorama. Ele vem falando que o Salmo 144, ele se encontra no grupo dos Salmos de oração, mas alguns estudiosos falam também considero esse salmo como salmo, também andei pesquisando, salmos de guerra. Mas assim, o que eu acho muito interessante nesse salmo, aqui a revista começa através do versículo 5. Eu gostaria de ler o versículo 1. Pode ser? Do Salmo 144? Porque a gente não pode se alongar no salmo inteiro, porque ele é muito grande. Mas eu gostaria de começar pelo 1, para a gente analisar um detalhe aqui, que tem a ver com a lição. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. 2. Benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Interessante que esse salmo, pastor Jorginho, ele começa com o salmista falando com o Senhor, orando ao Senhor, que a gente está falando, o tema da lição é esse. É oração com confiança. E fala também de prosperidade, a gente vai ver ali. E se estende, porque ele vai pedir oração pela família, por seus filhos, pela sociedade. Mas eu acho interessante que começa falando de forma pessoal, o salmista com o Senhor. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos. Ele começa numa oração com o Senhor, de forma poética, mas ele começa de maneira pessoal. E aí ele vai se estendendo e pedindo oração para si, para a sua família. E a prosperidade, eu creio que é uma consequência. Mas assim, a gente vê que a transformação é pessoal. A transformação começa em mim, em você. O salmista começa falando com o Senhor. O Senhor prepara, é como se ele estivesse preparando o seu rei para a batalha. Porque mais à frente aqui ele vai falar dos inimigos. Os salmos, a maioria deles tem essa característica. Uma boa parte deles, não sei se 70%, o pastor está ali, ele entende melhor de história, né? Tem esses dados, foram escritos da autoria de Davi. Então assim, Davi, quando era inspirado, quando ele falava com o Senhor, que ele orava, que ele escrevia os salmos, ele estava inspirado em momentos de crise, de guerra. E o salmo tem essa característica. Mas o salmista aqui no Salmo 144, ele começa falando, bendito é o Senhor, rocha minha. E aí ele usa expressões tremendas, rocha minha, bendito, fortaleza minha, alto retiro, meu libertador. Vamos lá.
O Salmo 144, alguns escritores, aqui fala Esdras e Reginaldo, eles incluem no grupo de oração, como já falei. Alguns incluem o Salmo como ação de graças, de gratidão. Mas eu gostaria de falar aqui que alguns estudiosos, eles consideram a possibilidade desse salmo ter sido escrito depois de Davi. Por quê? Porque ele tem temas aqui que são comuns à vida de Davi, a momentos que ele passou, e alguns temas aqui estão presentes em outros salmos. Tem um versículo aqui que é muito semelhante ao Salmo 8,4. Que é esse versículo aqui. Vamos ler. Senhor, que é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? Olha que interessante. O Salmo 144, ele enfatiza essa questão da superioridade de Deus. Ele faz um contraste, irmão Davi. Ele faz um contraste entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Nessa característica efêmera, nós estamos aqui de passagem, mas exalta Deus. Deus na sua grandeza. E o homem inferior a Deus. Então o salmista está falando aqui. Eu gostaria de ler, compartilhar com vocês, esse Salmo 8,4. O Salmo 8,4, ele fala assim: contudo, pouco menor o fizeste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. O que é um homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então o salmista começa bendizendo ao Senhor, engrandecendo, falando que o Senhor é a rocha dele, mas ele não deixa de enfatizar, ele não deixa de falar que Deus é superior e que o homem é efêmero, que o homem é inferior. Glórias a Deus por isso. A necessidade que nós temos de engrandecer o nome do Senhor e nos lembrarmos o tempo inteiro que somos dependentes deles, que somos frágeis, sim. Mas o salmista não deixa de buscar ao Senhor. Então a importância de não deixar de buscar o Senhor, mesmo em nossas fragilidades. Nós já falamos isso aqui em outros salmos, quando a gente meditou aqui no Salmo 23, na lição que falava sobre o Salmo 23. Voltando aqui no tema 1. O Salmo 144. Então ele vai falar desse relacionamento, do nosso relacionamento com Deus, principalmente em relação à oração. E o ponto 1.2, ele exalta Deus, já falamos sobre isso. Isso é recorrente nos Salmos. É muito comum nos Salmos. O cântico começa dessa forma, bendizendo o nome do Senhor. E a rocha é uma figura bastante utilizada, porque ela expressa segurança, firmeza, proteção. E aonde a gente encontra essa firmeza e proteção é no Senhor. Ainda que o homem, ainda que a gente tenha capacidade de estudar, de se aperfeiçoar, a inteligência que Deus nos deu, nós nunca seremos superiores a Deus. Nunca. Nunca. E por isso eu acho muito importante aqui, esse contraste aqui, né, que mostra Deus, a rocha, importante, Deus superior e o homem inferior. Adoração e relacionamento. Adoração e relacionamento, esse salmo também fala muito sobre isso. O salmista ora, o salmista adora o Senhor, reconhece que o Senhor é rocha, que o Senhor é bendito, que é refúgio. Ele adora o Senhor, ele ora, ele apresenta a sua família. E a gente vai vendo aqui uma atitude crescente do salmista, apresentando a família, os filhos, depois a sociedade. Olha que tremendo, olha que exemplo, que lição maravilhosa para os dias que nós estamos vivendo. Principalmente para o contexto atual que nós vivemos. Esse salmo é tremendo.
a inferioridade do homem. Ele faz um paralelo dessa superioridade de Deus e do homem muito inferior. Bem, o homem é semelhante à vaidade. O 144:4 fala sobre isso. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias como a sombra que passa. E assim o salmista vai fazendo esse contraste o tempo inteiro. Vaidade é aquilo que é vão, que é ilusório, instável, pouco duradouro. Irmãos, nós temos vivido momentos, parece que o ano começou ontem, março, fevereiro. A gente está perdendo a noção do tempo. Eu não sei se vocês têm essa sensação. A gente está entrando no mês 7 de julho e parece que o ano começou ontem. Tudo é vaidade. E aí a gente, quando passa, ontem nós passamos pelo centro de Cabo Frio e nós olhamos as lojas e aí dá uma tristeza ver o comércio, a situação, e aí a gente vê roupas, calçados, e a gente vê que tudo é vaidade. Mas só existe uma coisa que não é efêmera, que não é passageira, é a palavra do Senhor. Ele tem a capacidade de ser eterno. A sua palavra é eterna. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Aleluias, glórias a Deus por isso. Por mais que a gente se preocupe com vestir, com comer, com a nossa casa, a gente vai olhando às vezes, analisando e fala assim, para que tudo isso? A gente tem que olhar para os céus. Então por isso que é importante, quando a gente ora, a gente bendizer e adorar o nome do Senhor. Porque tudo isso passará. A palavra do Senhor é clara. Tudo vai passar, mas o Senhor é eterno. Glórias a Deus. E nós devemos glorificar a Deus por isso. Em tempos de crises, em tempos em que a gente vê aí tudo passando e muito rápido, a gente se apega na rocha eterna, nosso refúgio que é o Senhor, como diz o salmista. Vamos para o ponto 2. Então, o ponto 1, a gente aprende que o salmista, ele exalta Deus, ele faz um paralelo, já falamos aqui, né, entre a sua inferioridade e Deus superior. No item 2, vai falar sobre a confiança, oração e a graça de Deus. Uma das lições que os servos de Deus da atualidade podem extrair, aprender com o livro de Salmos, é que mesmo passando por aflições, a gente precisa continuar buscando a Deus. O que acontece? Será que as aflições, as crises, elas nos impulsionam a buscar? Sim ou não? Sim. Nos impulsionam a buscar. Porque se tudo está bem, maravilhoso, se a gente está bem, confortável, eu vou buscar Deus porque está tudo bem. Está tudo muito bem, eu estou em paz. Mas uma mola nos impulsiona a buscar em meio às crises, às dificuldades. Amém? Precisamos continuar buscando. A graça de Deus. A gente vive agora porque a gente está em pandemia, quarentena, mas a característica da sociedade é uma sociedade que busca, até mesmo no meio das igrejas, exaltação. Mas a gente vê que é tudo pela graça de Deus. Não é para nossa glória. É tudo pela graça, não é por merecimento. E é isso aqui que o 2.1 está falando. Sobre a graça de Deus. O salmista está consciente que sua segurança e certeza estão baseados na graça ou na benignidade de Deus. Amém? E não na sua força. É isso que o Salmo 8.4 fala também. Devemos continuar buscando ao Senhor, com confiança. A palavra do Senhor diz que ninguém se glorie, Efésios 27, 2, 9. A palavra graça, no Novo Testamento, ela está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Então, toda vez que a gente achar, que a gente começar a subir um pouquinho, empinar um pouco o nariz, porque às vezes aparece uma dose um pouquinho de arrogância, de vaidade. Aí nós precisamos assim lembrar
que é pela graça. Não é por merecimento, não é para glória nossa. É pela graça. E lembrarmos que a graça está relacionada ao sacrifício do Senhor Jesus por nós. Então, olha só, nós não somos nada. Basta nos lembrarmos de quem pagou um alto preço por mim e por você. É tudo pela graça. Amém? O 2.2 vai falar oração pela presença de Deus. Olha que tremendo o 144:5. Olha o que o Salmo 144:5. Vamos ler esse versículo. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Abaixa os céus e desce. Tremendo, né? Tremendo. Olha que coisa tremenda você falar com o Senhor. Olha que quanta intimidade do salmista. Senhor, abaixa os céus e desce. Eu amo os salmos porque eles têm essa característica poética. Ao mesmo tempo, eles relatam situações reais da vida do salmista ou daquele que escreveu. E sempre com esse teor poético. Abaixa os céus e desce, Senhor. O Senhor desceu para dar o livramento ao salmista. Essas expressões denotam, entre outras coisas, a grandeza de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Contudo, Deus não está indiferente ao que acontece na terra. Deus não está. Deus não está indiferente às dificuldades daqueles que passam aí, daqueles que estão passando aí nesse momento de pandemia. Deus não está indiferente. O salmista aqui está falando com Deus e falando com o Senhor, diante de uma situação em que ele se encontra, em que ele vê dificuldade, mas que ao mesmo tempo ele se apresenta diante do Senhor e pede que o Senhor o visite. Desce, ó Senhor, vem, Senhor, toma aqui a minha família, minhas filhas, meus filhos. Não podemos deixar de orar ao Senhor nesse tempo, de buscar o Senhor, mesmo achando que somos frágeis, que temos dificuldades. Então, esse salmo, ele tem essas três características. E lembrando que Deus não está indiferente, irmãos. 2.3, expressa confiança. Já falamos aqui. Pois sei quem é Deus, confio nele. Sim, confio nele e cantarei um cântico novo. Olha como é importante isso na vida do cristão. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado do aprofundamento da nossa confiança em Deus. Faz a diferença no enfrentamento das muitas adversidades. Se der tempo, eu gostaria de contar um testemunho aqui, mas eu preciso fechar primeiro, adiantar aqui, fechar o tópico 2, porque quando eu meditei e fui estudar essa lição, eu lembrei de uma situação que eu passei com minha mãe em 2015. No ano seguinte, eu comecei a congregar aqui nessa igreja. Bem, fechamos o ponto 2. No item 2, que fala sobre a confiança, a oração e a graça de Deus, a segurança e a certeza na oração estão baseadas na graça. Orar sempre confiando nele. Item 3, intercessão pelo bem da família e sociedade. O salmista fala que os filhos são plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Ele inicia o salmo falando da experiência com Deus. O salmista inicia o salmo dessa forma. Agora o salmista se volta, pastor, para interceder pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas filhas. Depois ele vai e intercede pela sociedade. Então, olha que lição importante. Olha que coisa importante para os dias de hoje. Pessoal, família e sociedade. Transformações começam por pessoas. Às vezes a gente quer falar do governo, a gente quer falar disso, daquilo, mas nós mesmos não estamos preocupados com a nossa transformação. Então, a transformação é pessoal. E esse salmo, ele nos faz meditar nisso. Porque o salmista começa dessa forma.
3.1, filhos. O salmista vai aqui no versículo 12. Para que nossos filhos, ele vai falar dessa forma. Depois que ele fala tudo isso, Senhor, bendito meu, e ele fala, basta, Senhor, os teus céus, e ele vai falando com Deus, intercedendo ao Senhor, conversando com o Senhor, no relacionamento com o Senhor. Lá no 12, ele vai interceder pela família. Preste atenção. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Essa palavra pedras de esquina é tremendo, porque ela aparece no Antigo Testamento, ela aparece também no Novo Testamento, e as pedras de esquina eram colunas, né, pastor? Que eram usadas na construção naquela época como base. E quando ele se refere aqui às suas filhas como pedra de esquina, ele não está falando somente de beleza, ele está falando de segurança, ele está falando de algo que envolve trabalho, construção, tempo. E ao mesmo tempo que ele fala das suas filhas, que ele fala numa característica que envolve beleza, ele está falando de algo que vai servir de exemplo para outros. Filhos com base sólida, como pedras de esquina. O Senhor Jesus também foi chamado como pedra angular, né? Ou como, há uma expressão que fala nisso, e essa expressão remete à força, à beleza, a algo sólido também, não só a beleza. E é assim que ele fala, as nossas filhas serão como pedras de esquinas lavradas, polidas. Não é qualquer pedra. Que assim seja a nossa família. Que assim sejamos nós também, como pedras de esquinas, lavradas, como colunas de um palácio, fortes, bonitas, com beleza, mas fortes, seguras, na rocha, como diz o salmista, amém? O salmista informa que a ação de Deus tornaria suas filhas dessa forma. Essa palavra tem um significado de beleza, de sustento, de estabilidade e comunhão. Me permitam que ler algo aqui que eu pesquisei. Sobre as pedras de esquina, um comentário sobre essa característica. As referências a colunas e pedras angulares enfatizam o vigor e a força, porque delas depende uma construção que deve durar muitos anos. Já pensou, pastor, essa igreja aqui sem as colunas? Já pensou, presbítero Davi? Como seria? Um vento forte? Derrubaria, cairia, a nossa casa também. As colunas tinham a finalidade de sustentar um edifício. Maravilhe-se, queridos filhos e filhas de Deus, não somente as filhas. Reflita a glória de Deus e o esplendor das colunas de Deus. Que possamos ser colunas, não só na nossa família, aonde nós formos, que possamos ser colunas do Senhor, refletindo esse sustento, essa glória, essa beleza, com força, a força que vem do Senhor. Essa expressão, ela reflete duas finalidades: proporcionar uma base sólida para outras pessoas também, não só para a nossa família, e ensinar também outros filhos a cultivarem essa beleza com força, porque tem beleza que é só superficial, que é só aparente, mas não adianta ter um prédio bonito sem uma coluna forte. É assim que o salmista é isso que o salmista quer dizer, que minhas filhas sejam, que nossos filhos, que a nossa família, que eu e você sejamos colunas belas, bonitas sim, mas também fortes, colunas que não desabem com qualquer vento, nem com as chuvas, nem com as águas. Amém? Esse foi o 3.2. E o salmista, ele continua. Um outro comentário importante da revista, aqui nesse tema também das filhas, da família: os pais podem contar com a oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. A igreja é muito importante nessa construção. A importância da igreja, o papel da igreja.
quanto é importante a igreja contar com a família, contar com conselhos, contar com a oração dos pastores, estar debaixo da autoridade da igreja do pastor, amém? Dos líderes. 3.3, o salmista também mostra aqui o interesse pelo bem da sociedade. Ele menciona assim, nossas ruas e o povo. O salmista pede a bênção de Deus, não somente para ele e para sua família, mas também para a sociedade. Ele fala aqui no 14 e no 15, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O 13 ele fala aqui, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento. Ele está falando de prosperidade. Ele começa pedindo ao Senhor, de forma pessoal, ora pela família, e aí ele pede ao Senhor, ele fala que para que, eu entendo que é consequência, que tudo isso aqui que ele está buscando, que ele começa bem dizendo ao Senhor, e apresentando ao Senhor em oração e confiança à sua família, para quê? A condição para que a prosperidade venha, a condição para que haja paz na sociedade, a condição é a oração, é a intercessão, é a confiança no Senhor, é a nossa família estar debaixo das mãos do Senhor. Para quê? Para quê? Ele fala. Para que haja prosperidade. Muitos buscam a prosperidade, muitos querem ser prósperos, mas não começam por uma vida pessoal de transformação. Não querem bem dizer o nome do Senhor, ter confiança no Senhor, apresentar sua vida, sua família. Aí quer o final, mas o final está dizendo aqui que para que tudo isso aqui, para que haja prosperidade, boas, tudo isso, primeiro tem que olhar lá o começo. Olha a importância do contexto. Amém? Então, do item no 3.3, ele fala do bem da sociedade. E eu vou ler um comentário aqui da revista importante. Pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio familiar e na sociedade. Gênesis 12, 2, 3. Se você puder, medite em casa. Amém? Deus deveria trabalhar para o bem da cidade. Aqui fala de Abraão, a importância, né, que Abraão deveria ensinar seus filhos. A gente vê todo esse cuidado de Deus desde o Antigo Testamento. A gente vê que Deus tinha um cuidado não só com pessoas, mas com toda uma família. Lembra? Quando ele falou para o Senhor, o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra. Aí Abraão saiu com quem? Com a sua família. Então Deus tem esse cuidado. Comigo, com você, um cuidado pessoal, mas também com a nossa família. Amém? Que o nosso exemplo, que a nossa vida se estenda também para outras famílias e que isso possa se refletir também na sociedade em que nós vivemos. Amém? Eu gostaria de encerrar, não sei se faltou, porque tem muitos detalhes aqui, né? Muitas informações nesse salmo, nessa lição. Eu vou estar encerrando aqui por conta do tempo. Eu louvo a Deus por sua vida, todos aqueles que nos assistiram, que estão conosco. E eu gostaria de finalizar com a conclusão. Vou ler a conclusão aqui que eu achei muito, muito boa. Além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor daqueles que nele confiam e esperam. Podemos assim apresentar a Ele nossas inquietações e aflições certos da vitória. É nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e da sociedade. E nós fechamos aqui. Então essa revista, a lição fechou de maneira tremenda, falando sobre essa intercessão divina com esse Salmo 144. 2 minutinhos? Posso contar aqui? Só para ilustrar um exemplo aqui o Salmo 144. Em 2015, eu e minha família, nós passamos por uma situação que a gente não esperava. A minha mãe passou por uma cirurgia de uma hérnia umbilical, era uma cirurgia de risco. Ela
hipertensa, obesa, tinha um problema respiratório que a gente desconhecia, não sabia. E aí aquela cirurgia, havia risco, mas teve um médico que fez a cirurgia, foi feito na época. A cirurgia foi um sucesso, a hérnia já estava em estado bem avançado. E foi feito. Só que depois da cirurgia a gente não contava que fosse acontecer algo. E aí ela ficou internada, a gente teve que correr com ela para a UTI, porque tinha todo um histórico, enfim. E aí minha mãe ficou, acho que uns 30 dias na UTI, naquele período, entre a vida e a morte. Só que no começo, a gente ia visitar, a gente achava que aquilo ia acabar logo. Toda vez que a gente entrava na UTI, a gente já entrava ali com o coração apertado. Era uma situação muito difícil. E aí Deus colocou algo no meu coração, que a gente deveria, todos os dias, quando voltasse da UTI, nos reunir na casa dela, às 18 horas, com cânticos e louvores. E quando eu comecei a meditar nesse salmo, eu lembrei dessa situação. E a gente começou a fazer isso, todos os dias. Ela levou cerca de, entre a cirurgia e a internação, até sair, 40 dias internada. Eu acho que a gente ficou reunido cerca de um mês, ou talvez menos, até ela ter alta. Todos os dias, a gente se reunia, a gente cantava louvores, a gente orava, a gente agradecia ao Senhor pela alta dela. A gente adorava o nome do Senhor. A confiança, a gente ficava desesperado, porque cada vez que a gente entrava, um médico falava assim, ó, Terezinha, piorou. No outro dia, o outro falou, você teve uma melhora. E a situação, às vezes, ia se agravando, a gente não via nada. Ela ficou entubada entre a vida e a morte, mas Deus deu vitória. Então, assim, a confiança, o louvor, a adoração, mesmo quando tudo parecer difícil, é importante. Amém? Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor pela oportunidade mais uma vez e passo aqui a oportunidade para o presbítero Davi. Fiquem conosco, vai ter um sorteio. Um não, dois, né? O pastor doou um livro e o presbítero Davi outro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando nossa irmã Simone. Tem algumas frases aqui na revista que são tão bonitas que vale a pena ler para os irmãos ouvirem. Veja bem, aqui no finalzinho está escrito assim, eu aprendi que devemos interceder e buscar pelo bem de nossa família e sociedade. Amém? Hoje, como eu já disse, vai ser feito o sorteio desse livro, Uma Entre Mil. Também esse livro doado pelo pastor Jorginho, que quer te abençoar. Esse livro aqui é de Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Esse é um livro para te abençoar. Esse também. Esse livro aqui você pode ler, ser abençoada, ou você, o irmão que for sorteado, pode presentear a tua esposa, ou alguém que você queira, amém? Nós gostaríamos agora também de chamar nossa irmã Firmínio, aqui à frente, para que façamos o sorteio, tá, dos livros. Eu vou pedir alguém presente, irmã Simone, a senhora poderia pegar o número, amém? Agora nós vamos conhecer o ganhador ou ganhadora do primeiro livro. Gostaria de agradecer também você que compartilhou, comentou, um forte abraço a você, a pessoas que têm conversado comigo pessoalmente, minha prima Elane, lá de Monte Alto, Arraial do Cabo, um grande abraço, meu primo Charlinho, Deus te abençoe, Daniel Ronald, Deus te abençoe, Rose, Noel, primos e irmãos, Deus os abençoe. Vamos pedir à irmã Simone e à irmã Eliane que se aproxime para que possamos fazer o sorteio. Irmã Simone, pode pegar o nome do ganhador. Observem, a nossa irmã
Eliane Firmino que fez o trabalho durante todo o trimestre, anotando o seu nome, para que hoje você seja sorteado. E a nossa professora está aqui. Josefa Caetano, irmã Josefa, que Deus te abençoe. Você acaba de ganhar esse livro, Uma Benção entre Mil. Quem achará? Pode vir buscar, a senhora mora perto, nós aguardamos você aqui. Mais alguém para ser sorteado agora é esse livro aqui, olha. Olha que livro abençoado. Ele o autor é Luciano Subirá, você conhece? É tremendo. Aqui, ó. Aqui, O Impacto da Santidade. Verdade, irmã Simone? Oi? É verdade. Muito bom esse livro, hein? Amém. Irmã Simone. Benção. Vamos ver agora. Olha. Vamos ver quem é o próximo ganhador. Quem? É você que participou, é você mesmo que vai ganhar, você que participou. Vamos ver? É mesmo? Surpresa? Pastor Jorginho foi o doador do livro. Você ganhou o livro, e agora? O meu pastor mandou sortear de novo, ele foi o sorteado, não pode. O pastor Jorginho não pode ser sorteado, foi ele quem presenteou. É verdade. Eliane Barreto, irmã Eliane, você foi abençoada, ganhou um lindo livro, O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. Para quem não sabe, a nossa irmã Eliane Barreto, ela é filha do irmão José Antônio Barreto. Amém, irmão José Antônio? Sim, a irmã Eliane acaba de ganhar esse lindo livro. Venha receber o nome da irmã Eliane. Amém? Bom, então amém. Muito obrigado, irmã Simone, muito obrigado, irmã Eliane Firmino, que trabalhou durante todo o trimestre, anotando o nome das pessoas. Muito obrigado a você que participou, que Deus te abençoe grandemente, amém? E vamos ter mais sorteios, aí vamos marcar a data, amém, pastor? Vamos ter mais sorteios. E agora gostaríamos de convidar o nosso irmão, o presbítero José Antônio, para estar louvando ao Senhor. Hoje a gente, pastor, está adorando com o Hilário. Amém? Atribulado é o coração, em Cristo alívio encontrarás. Consolo, paz e o seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará, e lá será pela dor das tua culpa do pecado. Vem sem demora ao Salvador, a vida nova de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens
fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele, teu amor, em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical. Pastor Jorginho gostaria de fazer o término? Gostaria de fazer o término? Amém, já chamei. Bom, agora vamos convidar a nossa irmã Eliane Firmino para que possa estar orando ao Senhor para o término dessa escola bíblica dominical, desta live. E gostaria de agradecer mais uma vez a você, lembrando que você, é bom que continue compartilhando, que continue comentando, que o seu nome a partir de hoje vai ser já anotado para o próximo sorteio, e para outras pessoas também sejam abençoadas. Irmã Firmino, orando ao Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, né? Motivo de alegria de estar aqui na presença de Deus e agradecer tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? Só em nós acordarmos, estarmos aqui, fazendo a nossa parte, né? Então Deus é maravilhoso e é fiel em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença essa manhã de domingo maravilhosa e ensolarada, porque o Senhor nos conteu, Senhor, essa noite, nos guardou e nos livrou de todo mal. Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, sim. Porque muitos não puderam vir, muitos querem vir e não podem. Mas eu creio que isso vai passar, Pai. E eu creio que o Senhor vai estar aqui, como o Senhor sempre está no meio de nós. Pai, eu creio que essa vírus, Senhor, não deixe que nós venhamos esfriar diante de Ti. Senhor, eu entrego cada um nas Tuas mãos. Cada um, Senhor, cada membro desse lugar. Cada pessoa, meu Pai, que está, Senhor, envolvida com essa doença. Mas o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor vai ao encontro de cada um que precisa e necessita de uma benção, Pai. Eu entrego cada hospital, Pai, nas Tuas mãos. Senhor, vem nos dar um domingo abençoado na Tua presença. Pai, estamos saindo daqui, sim, meu Pai, porque o Senhor nos conteu aqui nesse lugar. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Aprendemos mais de Ti, porque nós queremos mais e mais de Ti, Pai. Estar na Tua presença é o que nós precisamos. Buscar a Tua face é o que eu preciso. Ai, nós precisamos sim, meu Pai, estar na Tua presença, porque o Senhor é forte, o Senhor é grande, o Senhor é dono de tudo. É o Senhor quem faz, nada podemos fazer sem Ti, Pai. Pai, eu entrego cada um nas Tuas mãos, e hoje seja um domingo abençoado para cada família, e nos leves debaixo das Tuas potentes mãos, e nos livre e me dê uma tarde abençoada na Tua presença. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Terminado, em nome de Jesus.